Podcast Retrato Narrado da Rádio Novelo fez esse ano uma expedição antropológica. A repórter Carol Pires foi até Eldorado, no Vale do Ribeira, em São Paulo, para conhecer o lugar onde Bolsonaro cresceu. O retrato que pintam é de um menino de cidade pequena, ele parece ser muito querido por lá. Aí tem uma surpresa, que tem gente lá em Eldorado que diz que o Bolsonaro falava ainda criança que ele seria o presidente do Brasil. Cá entre nós, assim, o Bolsonaro ele tem cara de que não sabe nem o que vai jantar no dia, né? Thaís, você que conhece o cara, você acredita nessa história que ele desde criança já tinha esse foco? Oh, pois é, eu acho que o Bolsonaro mente muito, sabe? Ele fabula muito, na verdade é aquele sujeito que acredita nas próprias mentiras. Então, nessa questão da infância, a Carol certamente deve ter se deparado com isso. Ele inventou aquela história não bate em muitos pontos, aquela história de que ele guiou o exército pelas matas do Vale do Ribeira, quando Lamarca foi lá, não é? Ele conta essa história como se fosse uma história de heroísmo e que já antecipava a luta dele na direita e tudo mais. Essa história tem vários pontos aí que não fecham, e então a gente tende a acreditar que foi uma daquelas fabulações. Essa outra de que ele é presidente da República, ou que ele já dizia isso, talvez as pessoas também contribuam, né? No momento em que o cara vira presidente, aí as pessoas, sabe aquelas falsas memórias? Eu não sei de fato se ele pensava em ser presidente. Eu não tive essa apuração, e tudo que eu ouvi no decorrer do ano que eu apurei foi que ele mesmo não acreditava na vitória dele, sabe? Ele não acreditava que ele fosse virar presidente da República. Eu acho, inclusive, que ele tomou um belo de um susto. Ele queria fazer 10% dos votos, emplacar aquele discurso antipetista dele e garantir a aposentadoria dele e dos filhos dele. Ou seja, seguir aquela carreira medíocre que ele teve enquanto militar, ele teve uma carreira medíocre, enquanto deputado parlamentar, ele teve uma carreira medíocre, e assim ele pretendia se aposentar, mediocremente. Aí veio essa história da presidência, que eu tenho para mim, até hoje, tenho convicção de que, inclusive para ele, foi uma surpresa. Claro que a partir de determinado ponto passou a ser uma possibilidade real, mas até muito perto de outubro de 2018, essa possibilidade não estava nem na cabeça dele. Então, eu não sei, não. Eu acho que essa história de querer ser presidente... O Serra, sim, né? O Serra era obcecado. Isso tem várias pessoas da família dele, inclusive, que contam. Né? Aquelas 30 tias dele. Pois é, ainda é. Mas aquelas 30 tias que criaram ele, todas elas falam. O menino falava assim, que ia ser presidente da República. E, bom, não foi, na verdade, né? Mas tentou arduamente, e como disse o Bruno, ainda tenta até hoje, talvez. Mas isso não é Rafael, sabe uma coisa que eu acho bem interessante dessa história da infância dele, que a Thaís, a Carol abordam, tal, que tem 3 paixões lá que ele começa antes dos 15 anos, das quais ele não se liberta, que é assim, primeiro é a pesca, segundo é o garimpo, né? O pai dele era garimpeiro, tal, e terceiro é essa coisa do Lamarca, né? Esse heroísmo de ter ajudado o exército, tal. Isso vai meio que nortear muitas vezes a vida dele. Você vê hoje a defesa que ele continua fazendo, apaixonada do garimpo, apesar do desmatamento da Amazônia, da gente ver os riscos que estão acontecendo ambientais em decorrência das atividades garimpeiras, e ele lá lutando para regulamentar o garimpo, para permitir que o garimpo continue agindo nas matas. A questão da pesca é ilegal, né? Você vê que já foi, inclusive, multado por causa disso. Hoje estabelece uma série de decretos para permitir pescas em áreas proibidas, tal. Continua uma obsessão dele. E essa coisa do exército, essa visão heróica da guerra, ele como soldado contra os comunistas, é uma pessoa que, ironicamente, não parece ter amadurecido, né? Parece estar ainda nos 15 anos de idade, né? Isso é interessante. É uma figura que não amadureceu por algum motivo. Também não vou entrar em análises psicológicas, tal, mas as paixões continuam nos 15 anos de idade. É incrível. Só uma observação. É um governo de quinta série, né? Muitas vezes é um governo com momentos quinta série ali, óbvios. Agora, essa coisa dele dar uma esquentada no seu passado, isso é muito característico das pessoas que precisam da figura do mito. O Bolsonaro se alimenta muito da figura do mito. Ele ser chamado de mito nos aeroportos, na campanha, até antes da campanha,
aquelas multidões gritando mito, mito, mito. Aquilo foi muito importante para a construção da imagem dele e até para a viabilidade eleitoral dele. E até hoje ele é chamado de mito. Então, ser o mito e ter realizações míticas na sua vida é muito importante para o Bolsonaro e para outros líderes populistas também. Claro que aí quando você constrói uma imagem de mito, você dá uma maquiada, você dá uma ajeitadinha. Então, certamente a história de que ele ajudou a caçar o Lamarca não foi daquele jeito. Certamente a infância dele lá em Eldorado também não foi daquele jeito que as pessoas contam, né? Mas interessa passar essa imagem de que é o predestinado, o escolhido, um pouco até esse messianismo muito ligado a essa base religiosa, evangélica que ele cultiva. Então é muito natural do Bolsonaro, muito próprio dele fazer uso dessa questão do mito, essa imagem do mito. E aí, quando você fala de mito, quem sofre são os fatos, né? A verdade, geralmente, é quem acaba sendo distorcida e apanhando um pouco. Rafael, desculpa, Thaís. Vai lá. Não, eu ia fazer uma brincadeira aqui com o Rafael. Eu também ia fazer uma brincadeira com o Bruno, porque é verdade isso que você falou, né? Ele saiu de Eldorado, mas Eldorado nunca saiu do Bolsonaro. E tem essa história, por exemplo, lembrei de outra coisa, quilombo, sabe que lá em Eldorado, Carol deve ter visto isso, não sei se existe um quilombo lá, e até hoje ele fica com essa obsessão pelos quilombolas e tal, e que tal a obsessão pela tilápia, né? Ele é louco por tilápia, ele só fala de tilápia. E tanto que aquele ministro da tilápia, não, ministro da pesca... Ministro da tilápia, tá certo. Ministro da tilápia, né? Ele poderia ser chamado assim. Mas ele foi o ministro que mais esteve presente, ou seja, mais foi convidado pelo Bolsonaro para as lives dele. Acho que foi o Estadão que fez esse levantamento. Imagina, contando um país com essa complexidade, o cara que ele acha mais importante do parlamento é o ministro da tilápia. Ele chama de 06, né? O ministro da pesca, que é o Jorge Seife, ele chama de 06, né? Os 5 filhos, que é o 06. Para você ver, 06. Ô, Rafael, eu ia brincar com você o seguinte, porque o Gabeira escreveu uma coluna falando alguns pontos que ele chama a atenção, que fala assim, olha, ele pode estar passando por algum problema sério ali de saúde mental, né, na verdade. E aí ele escreveu essa coluna e 2 dias depois teve aquela inauguração das vitrines, aquilo foi uma cena que eu fiquei chocada. Aí, Rafael, eu fico pensando se isso não dava um esquete assim, o presidente que termina louco, porque você lê aquilo, parece, não é que o impeachment que vai tirar ele, é a sanidade mental, entendeu? Total. Porque está indo na evolução que o cara vai ficar louco, o cara é louco. Ele é louco, e esse seria o verdadeiro uma implosão interna mental, né? E assim, a gente estava falando de 15 anos, como o Bruno falou, 15 anos com um poder absurdo na mão. Isso assusta também, que inclusive ceifa vidas, isso assusta muito. E ele tem um dado que tem a ver com isso que a Mara está falando, que pode chegar nesse cume, que todo mundo já percebeu, óbvio, que é um narcisismo avassalador com pitadas, também não sou especialista de nada, mas assim, pitadas paranoides. Então ele tem essa bomba na mão a qualquer momento, tudo está em volta dele, tudo se refere, autorreferente gigantescamente. A qualquer momento, a brincadeira de comandos em ação, que um menino de 15 anos às vezes brinca, só que ele tá na vida real, aquilo ali pode... Boom, na própria cabeça dele. É meio louco pensar isso, né? É muito doido mesmo. Agora, o menino de Eldorado cresceu, foi pro exército, planejou atentados, foi um insubordinado, constituiu uma família tradicional brasileira, depois outra família tradicional brasileira, agora está na 3ª família tradicional brasileira. Dessas aventuras saíram 4 filhos identificados como promoção de McDonald's, né? Número 1, número 2, uma filha Laurinha. Os 3 primeiros filhos entraram para a política. O Renan 04 desabrochou esse ano, ele foi de gamer a lobista, rapidamente. Ô Mara, lá no comecinho do governo Bolsonaro, você dizia que os filhos seriam um grande problema do presidente. Você está feliz de ver a sua profecia se cumprindo? Digamos que não era muito difícil fazer essa profecia pelo que a gente via, né? Agora, de fato, o que os meninos, eles escrevam, vamos tirar a menina fora disso, porque eu acho que a única que tem algum
Quando você olha as fotos dela, ela é a única que ainda tem algum senso de responsabilidade ali no meio disso tudo. Ficou muito claro ali na inauguração das vitrines. Ela olhava para aquilo tudo ali de uma forma muito estranha, né? Agora, os meninos, eles criam problemas em todas as frentes. Na frente econômica, na frente... O vídeo que eles fazem com a China. Na frente parlamentar, com os militares, eles criam problemas em todas as frentes. E, assim, em frentes que poderiam ajudar muito o pai dele. A China, se o pai dele tivesse o mínimo de noção, e eles, quer dizer, o Lula surfou muito no crescimento chinês de uma forma brilhante. Eles não, eles atacam a China, eles acham que a China é desprezível. Eles atacam a China, eles brigam com todo mundo que poderia melhorar ou ajudar de alguma forma. Então, assim, na economia, quem é o grande aliado nesse momento de Jair Bolsonaro na economia? A vacina. Qualquer que seja ela. Isso vai ser um grande aliado. O que ele faz? Ele detona a vacina. Ele, ao invés de fazer uma campanha lá, se vacinar, mostrar para todo mundo, porque a vacina é mais importante nesse momento do que a questão fiscal. O presidente do Banco Central deu uma declaração falando isso. Com a vacina é mais barata do que o auxílio emergencial, sabe? E o que ele faz? Ele detona a vacina. Então, assim, e os filhos ajudam nesse processo. Então, você tem lá o Carlos Bolsonaro, tá aí, consegue fazer esse mapa muito melhor do que eu, mas, enfim, o Carlos Bolsonaro criando problemas ali em relação às fake news. E aí, olha, nós estamos falando de coisas que ainda não entrou a parte criminal, a parte de justiça, as responsabilidades que estão sendo apuradas, enfim. Não estamos falando nem disso, estamos falando só nessas brincadeiras, quando eles começam a falar qualquer coisa, quando eles começam a brigar com os generais, quando eles começam a brigar com os parceiros comerciais, quando está instalado o caos. Quer dizer, fomos os últimos a aceitar a vitória do Biden. Eu imagino agora, por exemplo, com o início do governo Biden, os problemas econômicos brasileiros vão aumentar fortemente, inclusive na questão ambiental. A questão ambiental vai ser um problema ali muito sério para o governo Bolsonaro lidar. Ele não sabe lidar com isso, quer dizer, ele é contra, ele não acredita nisso, ele acha que o meio ambiente tem mais que devastar tudo, enfim. Isso vai ser um problema sério, um problema econômico muito sério, porque hoje houve um crescimento fortíssimo do chamado ESG, que na sigla em inglês quer dizer responsabilidade social, ambiental, enfim, governança, e tudo o que o governo Bolsonaro não é. E isso veio para ficar em termos de atração de investidores. E olha, não é uma questão do cara ser bonzinho, do cara ser humanista, não, isso não é questão de dinheiro, é questão de grana. Então, assim, os supermercados britânicos não aceitam, querem a carne ali que é controlada, porque os consumidores britânicos só vão comprar essa carne, senão não vão lá. Então, é uma questão econômica, isso está dado. E o governo Bolsonaro vai ter um problema sério ali para resolver no governo Biden. E somando a tudo isso, você chegou a pincelar, mas para aprofundar, quem quiser falar, Thaís, Fábio, Bruno, esse discurso anti-vacina do Bolsonaro é uma nova faceta dessa direita bolsonarista? Vocês acham que ele realmente pensa isso? É uma coisa das convicções dele ou é uma estratégia quase política? Eu fico perdido, às vezes, eu patino às vezes em entender de fato se ele realmente acredita naquilo. Posso falar sobre isso, Rafael? O Olavo de Carvalho, ele é um sujeito que prega isso, né? E ele já fez várias declarações, vários tweets nesse sentido, mas assim como ele não assume o terraplanismo dele, ele não assume essa suspeita, esse obscurantismo aí em relação à vacina. Então ele diz assim: eu venho aqui colocar humildemente a minha dúvida sobre a eficácia das vacinas. É exatamente o que ele faz com a história. Eu venho aqui humildemente dizer que eu não tenho como saber se a Terra de fato não é plana. Ele é muito humilde. Quando ele quer...
Ele consegue ser muito humilde. Então, a jogada dele, o Olavo, é essa, né? Ele não tem coragem de dizer que a Terra é plana, mas ele não quer perder o público terraplanista dele, ele não quer perder a audiência terraplanista dele, então ele deixa lá uma larga brecha para que essas pessoas venham a mim, né? Venham a mim os terraplanistas, venham a mim os que não acreditam em vacina, porque eu, humildemente, não posso dizer que a vacina, de fato, não provoca autismo. Aliás, vocês sabem qual que é a origem desse grande equívoco em relação às vacinas? Eu estava falando sobre isso ontem. Lá no final dos anos 90, teve esse picareta britânico, um cientista chamado Andrew Wakefield, um cientista britânico que, desgraçadamente, conseguiu publicar na Lancet um estudo que depois se provou falso, vinculando uma vacina contra o sarampo ao autismo infantil. Esse estudo foi publicado em 98, e depois se provou uma farsa. A Lancet teve que se ajoelhar, teve que pedir desculpas por isso. O cara, ele perdeu o direito de exercer a medicina, porque se provou que, além de ter feito um estudo falso, ele tinha patenteado uma vacina contra o sarampo que iria concorrer com aquela que ele acusava, entendeu? De causar autismo. Ou seja, foi uma grossa picaretagem que depois foi descoberta, desmentida, mas, como a gente sabe, né, as mentiras, elas sobrevivem por mais tempo do que os desmentidos, do que as verdades, às vezes. E daí, essa história da vacina, a suspeição contra a vacina, que já existia aqui e ali, bombou nos Estados Unidos, e o Olavo foi um dos que abraçaram isso nesses termos, porque ele é muito sabido, né, o Olavo, ele viu aí um potencial de plateia para ele e rapidamente pegou para ele. O que eu sinto é que o Bolsonaro tem todo um pacote terraplanista lá, e a vacina faz parte desse pacote. Então, ele não tem grande convicção de que funciona ou não funciona, até porque o conhecimento dele sobre ciência é mais do que primário, né? É rústico. Então, ele vai captando uma conversa aqui, outra ali, enfia no meio do discurso dele, mas convicção mesmo ele não tem. O que a gente pode dizer é que ele já causou um baita estrago aqui com essas informações dele disparatadas, primeiro de que não vai se vacinar, depois de que agora tem que ter um registro, um termo de autorização. Porque, só para terminar aqui, a pesquisa da Datafolha, que foi feita em agosto, dizia que 9% dos brasileiros desconfiavam das vacinas e não iam tomar. Agora, semana passada, o Datafolha fez outra pesquisa, fez a mesma pergunta, isso aí subiu para 22%, mais que o dobro. Ou seja, isso aí certamente teve influência do nosso presidente, né?